de hoje é da Luana Rodrigues. Queria saber sobre heresias ligadas ao capitalismo. É uma pergunta boa, mas difícil, né? Vamos pensar um pouquinho, né? Nos sistemas econômicos que nós conhecemos, sistemas econômicos que existem, né? Nós temos, por exemplo, o sistema capitalista. O sistema capitalista, ele foi elaborado, de uma certa forma, pensado, planejado pelo próprio João Calvino. A gente já vê conceitos do capitalismo nas institutas de Calvino. Depois, um calvinista chamado Max Weber vai escrever um livro chamado A Ética Protestante e o Espírito Capitalista e vai lançar as bases do capitalismo. O capitalismo, ele fez um diagnóstico correto daquilo que havia antes, da situação que havia. Qual que era a situação? A igreja proibia as pessoas de enriquecerem. Ninguém podia enriquecer. E o que o Calvino veio trazer é o seguinte, não, é importante que tenhamos ricos e pobres para que os ricos ajudem os pobres, para que os ricos apoiem os pobres. Então, essa é a ideia inicial do capitalismo. Então, ele fez o diagnóstico correto, que aquela ideia de que as pessoas não podiam enriquecer era uma ideia falsa, não era cristianismo, mas propôs um remédio correto, que seria todos os meios de capital todos os meios de produção estarem nas mãos de quem tem o capital, ou seja, de quem tem o capital vai ter os meios de produção para produzir, mas ele vai gerar riquezas não para quem é o dono do capital, mas ele tem que gerar riquezas para todos. Esse é o espírito do capitalismo. Há uma ideia de Weber, por exemplo, que uma empresa não pode contratar uma pessoa se aquela pessoa estiver aceitando aquele contrato, aceitando aquele emprego, porque ela está passando necessidades. Porque se isso acontece, aquela pessoa não vai conseguir negociar corretamente com a empresa vai explorá-lo. Então, as duas empresas e contratado têm que estar no mesmo nível de negociação. Isso é capitalismo. Há uma heresia ligada ao capitalismo? Não. O capitalismo, então, ele fez o diagnóstico correto e propôs o remédio correto. Vamos falar agora um pouquinho do socialismo. O socialismo também fez um diagnóstico correto. Num determinado momento, quando Karl Marx estava, né, naquelas feiras, onde eram vendidos os produtos da Revolução Industrial Inglesa, ele fez uma pergunta: aquele que produz isso tem condição de comprá-lo? Tem condição de ter? Não. Então está errado. Por quê? Porque a própria Bíblia, isso não é Karl Marx que está dizendo, sou eu que estou dizendo, a própria Bíblia vai dizer: não amarre a boca do boi que debulha. Ou seja, aquele que produz algo, ele tem que ter o direito de ter. Há uma música antiga, né, de um cantor brasileiro chamado Ednardo, e ele falava disso, né, de uma pessoa um trabalhador, né, da construção civil, que tinha construído um prédio, mas não podia morar naquele prédio. Construiu um colégio, mas a filha dele não podia estudar naquele colégio. Então, é um diagnóstico correto. Só que o remédio que o socialismo propôs é um remédio errado. Porque o socialismo tenta resolver as questões sem Deus. Não há como resolver essas questões sem a ação de Deus. Quando o socialismo, então, define Deus como um ópio do povo, o socialismo se perdeu. Então, o que aconteceu com o socialismo? Os meios de produção ficaram na mão do Estado e o Estado produziu riquezas
para o próprio Estado, não para o povo. A população continuou pobre. O Estado produzia riquezas para o próprio Estado. Aí voltamos ao capitalismo. Então nós já vimos por que o socialismo não deu certo, porque o diagnóstico estava errado, o diagnóstico estava certo, mas o remédio proposto estava errado. O remédio proposto errado, o socialismo deu errado. Por que o capitalismo deu errado? Se era um diagnóstico correto, o remédio correto, porque a dosagem foi completamente errada. Na realidade, o capitalismo da forma que Calvino idealizou e que Max Weber sistematizou, nunca foi aplicado realmente. O que aconteceu, e desde o início aconteceu, foi a aplicação do liberalismo, que nós chamamos hoje de neoliberalismo. É o que existe, é o sistema econômico que existe no Brasil, nos Estados Unidos e em alguns outros países. O neoliberalismo, aí sim, se você me perguntar quais as heresias ligadas ao liberalismo, ao neoliberalismo, todas. Por quê? Porque o neoliberalismo trabalha com o conceito de justiça social completamente contrário ao que a Bíblia trabalha. O neoliberalismo, os meios de produção estão nas mãos de quem tem o capital, como no capitalismo. Só que eles produzem riquezas para si mesmo. Os ricos produzem riquezas para os ricos. Os pobres trabalham e produzem riquezas para os ricos. E aí nós vamos ter o desequilíbrio de renda. Por isso é que o capitalismo não deu certo. Porque quando ele foi ser aplicado, não se aplicou o capitalismo, se aplicou o liberalismo, se aplicou o neoliberalismo. E aí gerou desequilíbrio de renda e injustiça social. A mesma Bíblia que trabalha a questão de integridade moral, que muitas vezes a igreja propaga, é a mesma Bíblia que propaga justiça social. Aquilo que hoje, muitas vezes, a igreja condena e diz, não, isso é comunismo, são esquerdopatas, aquelas pessoas estão defendendo a mesma coisa que Amós defendeu, que Miqueias defendeu, que Tiago defendeu, que o próprio Jesus defendeu no Sermão da Montanha. Às vezes nós estamos considerando essas pessoas comunistas esquerdopatas, são pessoas que simplesmente estão defendendo justiça social. E justiça social é algo que é bíblico. Então, falamos aí desses três sistemas. Realmente, o socialismo é herege porque abre mão de Deus. E abrindo mão de Deus, o socialismo historicamente abriu mão da integridade moral que a Bíblia fala. O neoliberalismo é herege porque, embora fale em Deus, traz um conceito de justiça social completamente diferente do que a Bíblia traz. Então, é herege. O capitalismo não seria herege. O capitalismo seria um sistema correto, desde que os donos do capital tivessem os meios de produção, mas gerassem riquezas para todos. Para si próprio, para os seus empregados, de maneira que patrões e empregados estivessem no mesmo nível de negociação. É isso que o capitalismo propõe. Então não há heresia na proposta capitalista. Houve heresias na forma que foi aplicada. Se você quer saber mais sobre esse assunto, no site do Ministério Justiça e Poder, você encontra lá 2 textos, 2 estudos. Por que o capitalismo não deu certo em nenhum lugar do mundo? Por que o socialismo não deu certo em nenhum lugar do mundo? Você vai até lá, lê esse texto, isso vai enriquecer aquilo que nós falamos aqui. Chegamos ao final de mais esse vídeo, semana que vem estaremos de volta. Se você gostou, peço que deixe aí seu like, se inscreve no canal caso não seja inscrito, ative o sininho do nosso canal para receber as nossas notificações. Se você tem uma dúvida como a Luana teve, envie-nos a sua dúvida. As nossas redes sociais aparecem aí na sua tela e você pode
através dessas redes sociais ou através dos próprios comentários do vídeo, enviarmos a sua pergunta. Nós vamos responder aqui, é nosso compromisso. Até semana que vem.